Domingo de Paixão. A Santa Igreja começa o seu escritório noturno deste domingo com estas palavras impressionantes do profeta real. Anteriormente, os fiéis consideravam seu dever ajudar no escritório da noite, pelo menos aos domingos e festas. Teriam lamentou ter perdido os grandes ensinamentos dados pela liturgia. Tal fervor já morreu há muito tempo. A assiduidade nos escritórios da Igreja, que era a alegria dos nossos antepassados católicos, tornou-se agora uma coisa do passado, e mesmo em países que não participaram da fé, o clero deixou de celebrar publicamente os cargos em que ninguém assistiu. Com exceção das igrejas da catedral e dos mosteiros, o grande sistema harmonioso do louvor divino foi abandonado, e o maravilhoso poder da liturgia já não tem toda a sua influência sobre os fiéis. Esta é a nossa razão para chamar a atenção dos nossos leitores para certas belezas do divino escritório, que de outra forma seriam totalmente ignoradas. Assim, o que pode ser mais impressionante do que este solene invitatório dos matins de hoje, que a Igreja tira de um dos salmos, e que ela repete em todas as férias entre esta e a quinta-feira de Maudi. Ela diz: hoje, se ouvirem a voz do Senhor, não endureçam os vossos corações. A doce voz do vosso sofrimento Jesus agora fala-vos, pobres pecadores. Não ser os seus próprios inimigos pela indiferença e dureza do coração. O Filho de Deus está prestes a dar-lhe a última e maior prova do amor que o trouxe do céu. A sua morte está quase à mão. Os homens estão a preparar a madeira para a imolação do novo Isaac. Entrem em si mesmos, e não deixem que os vossos corações, depois de tocados com graça, regressem à sua antiga obstinação, pois nada poderia ser mais perigoso. Os grandes aniversários que vamos celebrar têm um poder renovador para aquelas almas que correspondem fielmente à graça que lhes é oferecida, mas aumentam a insensibilidade naqueles que os deixam passar sem trabalhar a sua conversão. Hoje, portanto, se ouvirem a voz do Senhor, não endureçam os vossos corações. Durante as 4 semanas anteriores, notamos como a malícia dos inimigos de Jesus tem vindo a aumentar gradualmente. Sua própria presença os irrita, e é evidente que qualquer pequena circunstância será suficiente para trazer o ódio profundo e há muito alimentado à cabeça. As maneiras amáveis e suaves de Jesus estão desenhando para ele todos os corações que são simples e vertical, ao mesmo tempo, a humilde vida que leva, e a pureza severa das suas doutrinas, são fontes perpétuas de vexação e raiva, tanto para o orgulhoso judeu que espera que os Messias sejam um poderoso conquistador, como para o fariseu, que corrompe a lei de Deus, que ele possa torná-lo instrumento das suas próprias paixões de base. Ainda assim, Jesus continua a fazer milagres, seus discursos são mais do que nunca enérgicos, suas profecias preveem a queda de Jerusalém, e tal destruição do seu famoso templo que nenhuma pedra deve ser deixada em pedra. Os médicos da lei devem, pelo menos, refletir sobre o que ouvem, devem examinar estas maravilhosas obras que prestam um testemunho tão forte a favor do filho de Davi, e devem consultar as profecias divinas que, até os dias de hoje, foram tão literalmente cumpridas na sua pessoa. Ai de mim! Eles mesmos estão prestes a realizar até a última iota. Não há uma única indignação ou sofrimento previsto por Davi e Isaías, como tendo que ser colocado sobre os Messias, que estes cegos não estão a planear verificar. Neles, portanto, foi cumprido aquele terrível ditado: aquele que falará contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que está por vir. Mateus 12:32. A sinagoga está perto de uma maldição. Obstinada no seu erro, ela se recusa a ver ou a ouvir, ela deliberadamente perverter o seu julgamento, ela extinguiu dentro de si a luz do Espírito Santo, ela irá aprofundar-se e aprofundar-se no mal, e finalmente, cair no abismo. Esta mesma lamentável conduta é, mas muitas vezes testemunhada hoje em dia, naqueles pecadores que, pela habitual resistência à luz, terminam encontrando a sua felicidade no pecado. Também não nos deve surpreender que encontremos em pessoas da nossa própria geração uma semelhança com os assassinos do nosso Jesus. A história da sua paixão revelar-nos-á muitos segredos tristes do coração humano e as suas inclinações perversas, pelo que aconteceu em Jerusalém. Acontece também no coração de todos os pecadores. Seu coração, de acordo com o ditado de São Paulo, é um calvário, onde Jesus é crucificado. Há a mesma ingratidão, a mesma cegueira, a mesma loucura selvagem, com esta diferença, que o pecador que é iluminado pela fé, conhece aquele que ele crucifica, enquanto os judeus, como nos diz o mesmo apóstolo, não conheciam o Senhor da glória. 1 Coríntios 2:8, enquanto, portanto, ouvimos o Evangelho,
que relata a história da paixão, vamos transformar a indignação que sentimos pelos judeus contra nós mesmos e pelos nossos próprios pecados. Choremos sobre os sofrimentos da nossa vítima, pois os nossos pecados fizeram com que ela sofresse e morresse. Tudo o que nos rodeia nos exorta a chorar. As imagens dos santos, o próprio crucifixo no nosso altar, são veladas da nossa vista. A igreja é oprimida pela dor. Durante as primeiras 4 semanas de Quaresma, ela compassou o jejum de Jesus no deserto. Seus sofrimentos vindos de crucificação e morte são o que agora enche de angústia. Lemos no Evangelho de hoje que os judeus ameaçam apedrejar o Filho de Deus como um blasfemo, mas a sua hora ainda não chegou. É obrigado a fugir e a esconder-se. É expressar esta profunda humilhação que a igreja vela à cruz. Um Deus escondendo-se, para que ele possa escapar à raiva dos homens. Que mistério! É fraqueza? É que teme a morte? Não, em breve o veremos sair para encontrar os seus inimigos, mas, neste momento, ele esconde-se deles, porque tudo o que tinha sido profetizado em relação a ele não foi cumprido. Além disso, a sua morte não deve ser por apedrejamento. Ele morrerá sobre uma cruz, a árvore da maldade que, a partir desse momento, será a árvore da vida. Vamos humilhar-nos, pois vemos o Criador do céu e da terra assim obrigado a esconder-se de homens que estão determinados à sua destruição. Voltemos a pensar no triste dia do primeiro pecado, quando Adão e Eva se esconderam porque uma consciência pesada lhes disse que estavam nus. Jesus veio nos assegurar de que somos perdoados. Ilo esconde-se, não porque está nu, ele é para os santos o traje da santidade e da imortalidade, mas porque se tornou fraco, que nos pode tornar fortes. Os nossos primeiros pais procuraram esconder-se da visão de Deus. Jesus esconde-se do olho dos homens, mas não será assim para sempre. Chegará o dia em que os pecadores, de cuja raiva agora foge, rezarão às montanhas para que caiam sobre eles para os proteger do seu olhar, mas a sua oração não será concedida, e verão o Filho do Homem a vir nas nuvens do céu, com muito poder e majestade. Mateus 24:30. Este domingo chama-se Domingo da Paixão, porque a igreja começa neste dia a fazer dos sofrimentos do nosso Redentor o seu pensamento principal. Chama-se também Judica, desde a primeira palavra do introito de mas. E novamente, Neumania, ou seja, o Domingo da Nova, ou, a Páscoa, Lua, porque cai sempre após a Lua Nova que regula a festa do dia da Páscoa. Na igreja grega, este domingo passa-se pelo nome simples do quinto domingo das festas santas. Missa. Em Roma, a estação fica na Basílica de São Pedro. A importância deste domingo, que nunca dá lugar a nenhuma festa, independentemente da sua solenidade, exigiu que o lugar para a Assembleia dos Fiéis fosse num dos santuários da Cidade Santa. O introito é retirado dos primeiros versos do 42º Salmo. Os Messias apelam ao tribunal de Deus e protestam contra a sentença prestes a ser pronunciada contra ele por homens. Ele também expressa sua confiança na ajuda de seu Pai, que, após os seus sofrimentos e a sua morte, o conduzirão em triunfo ao monte sagrado. Introdução. Julgue-me, ó Deus, e distinga minha causa da nação que não é sagrada. Entregar-me do homem injusto e enganador, pois tu és o meu Deus e a minha força. Enviar a tua luz e a tua verdade, pois eles conduziram-me, e trouxe-me para o teu monte sagrado, e em tua sacrácula. Julgue-me, etc. A glória pátria não é dita durante a maré paixão e a Semana Santa, a menos que uma festa de santos seja mantida, mas introite é repetida imediatamente após o salmo. No colecionador, a igreja reza para que possa ser produzida, nós seus filhos, essa reforma total, que a época santa da Quaresma pretende produzir. Esta reforma é tal, que não só sujeitará o corpo ao espírito, mas também preservará o próprio espírito dessas ilusões e paixões, as quais têm sido, até agora, mais ou menos, um escravo. Recolher. Misericordiosamente olha para o teu povo, imploramos-te, ó Deus Todo-Poderoso, que, pela tua generosidade e proteção, eles podem ser governados e guardados tanto em corpo como em alma. Através, etc. Em seguida, é adicionada uma das seguintes orações. Contra os perseguidores da igreja. Misericordiosamente ouvimos, imploramos-te, ó Senhor, as orações da tua igreja, que, todas as oposições e erros que estão a ser movidos, ela pode servir-te. Através, etc. Para o Papa. Ó Deus, o pastor e o líder de todos os fiéis, olhe para baixo, na tua misericórdia, sobre o teu servo N, a quem tu nomeares pastor sobre a tua igreja,
E concedemos-vos, que tanto por palavra como por exemplo, ele possa edificar todos aqueles que estão sob a sua responsabilidade, e, com o rebanho que lhe foi confiado, chegar longamente à felicidade eterna. Através, etc. Epístola. Lição da Epístola de São Paulo, o apóstolo aos Hebreus 9:11-15. Irmãos, Cristo vindo, um sumo sacerdote das coisas boas que virão, por um maior e mais perfeito tabernáculo não feito com as mãos, isto é, não desta criação, nem pelo sangue de cabras nem pelos bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez nós santos, tendo obtido a redenção eterna. Pois, se o sangue de cabras e de bois, e as cinzas de uma novilha ao ser polvilhada, santifiquem como são profanadas, para a limpeza da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo se ofereceu sem manchas a Deus, purificar a nossa consciência das obras mortas para servir o Deus vivo. E, portanto, é o mediador do Novo Testamento, que através da sua morte, para a redenção das transgressões que estavam sob o Antigo Testamento, aqueles que são chamados podem receber a promessa de herança eterna. Só pelo sangue é que o homem vai ser resgatado. Ofendeu Deus. Este Deus não pode ser apaziguado por nada menos do extermínio da sua criatura rebelde, que, ao derramar o seu sangue, dará a sério o seu arrependimento e toda a sua submissão ao Criador, contra quem se atreveu a revoltar-se. Caso contrário, a justiça de Deus deve ser satisfeita pelo sofrimento eterno do pecador. Esta verdade foi entendida por todas as pessoas do mundo antigo, e todos a confessaram, derramando o sangue das vítimas, como nos sacrifícios de Abel, no início do mundo, nas hecatombes da Grécia, nas inúmeras imolações pelas quais Salomão dedicou o templo. E, no entanto, Deus fala assim ao seu povo: ouve, o meu povo, e eu falarei, Israel, e testemunharei perante ti, eu sou Deus teu Deus. Não te reprovarei pelos teus sacrifícios, e as tuas oferendas queimadas estão sempre à minha vista. Não tirarei os bezerros da tua casa, nem as cabras dos teus rebanhos. Não preciso deles, pois todos os animais da floresta são meus. Se eu tivesse fome, não te diria, porque o mundo é meu, e a sua plenitude. Devo comer a carne de bois? Ou devo beber o sangue de cabras? Salmo 49, 7-13. Assim, Deus ordena que lhe seja oferecido o sangue das vítimas e, ao mesmo tempo, declara que nem ela e nem eles são preciosos à sua vista. Isto é uma contradição. Não, Deus faria com que o homem entendesse que só pelo sangue ele pode ser resgatado, mas que o sangue de animais brutos não pode efetuar esta redenção. O sangue do próprio homem pode trazer-lhe a sua própria redenção, e apaziguar a justiça de Deus. Não, nem mesmo o sangue do homem, pois é profanado, e mesmo se não fosse arquivado, é impotente para compensar a indignação feita a Deus pelo pecado. Para isso, era necessário o sangue de um Deus, que era o sangue de Jesus, e ele veio para que ele possa derramá-lo para a nossa redenção. Nele é cumprido o mais sagrado das figuras da antiga lei. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos, lá para fazer a intercessão para o povo. Ele foi dentro do véu, mesmo para a Arca da Aliança, mas não lhe foi permitido usufruir deste grande privilégio a menos que entrasse no lugar sagrado carregando nas suas mãos o sangue de uma vítima recém-oferecida. O Filho de Deus, o verdadeiro sumo sacerdote, está prestes a entrar no céu, e devemos segui-lo até lá, mas a isto, ele deve ter uma oferenda de sangue, e que o sangue não pode ser nada mais nada menos que o seu. Vamos ajudar a cumprir a lei divina. Abramos os nossos corações, para que este precioso sangue possa, como diz o apóstolo na epístola de hoje, limpar a nossa consciência das obras mortas para servir o Deus vivo. O gradual é retirado dos Salmos. O nosso Salvador reza para ser libertado dos seus inimigos, e protegido da raiva deles que se levantaram contra ele, ainda, está pronto para fazer a vontade de seu Pai, por quem ele será vingado. No trato, que também é retirado dos Salmos, os Messias, sob o nome de Israel, queixam-se da perseguição que conheceu dos judeus, mesmo da sua juventude. Estão prestes a matá-la de uma forma cruel. Mas também prevê o castigo que o seu decídio é para os levar. Gradualmente. Entregue-me, ó Senhor, dos meus inimigos, ensine-me a fazer a sua vontade. Tu, Senhor, arte o meu libertador dos gentios enfurecidos, tu vais pôr-me fora do alcance daqueles que me atacam, e tu vais salvar-me do homem em Riteos. Trato. Muitas vezes lutaram contra mim desde a minha juventude. Que Israel diga agora,
Muitas vezes atacaram-me desde a minha juventude. Mas eles não podiam prevalecer sobre mim, os perversos têm feito nas minhas costas. Eles alongaram a sua iniquidade, o Senhor, que é justo, vai cortar os pescoços de pecadores. Evangelho. Sequela do Santo Evangelho, de acordo com João 8:46 a 59. Nessa altura, Jesus disse à multidão de judeus: qual de vocês me convencerá do pecado? Se te digo a verdade, por que não acreditas em mim? Aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Portanto, não os ouves, porque não és de Deus. Os judeus, portanto, responderam e disseram-lhe: não dizemos bem que tu és um samaritano, e tem um diabo? Jesus respondeu: eu não tenho um diabo, mas honro meu Pai, e tu desonraste-me. Mas não procuro a minha própria glória, há uma que procura e julga. Amém, amém, digo-vos, se algum homem mantiver a minha palavra, não verá morte para sempre. Os judeus disseram: portanto, agora sabemos que tens um diabo. Abrão está morto, e os profetas, e tu dizes: se algum homem mantiver a minha palavra, ele não deve saborear a morte para sempre. És maior que o nosso padre Abraão, quem está morto. E os profetas estão mortos. Quem faz a si mesmo? Jesus respondeu: se me glorificar, a minha glória não é nada. É o meu Pai que me glorifica, de quem dizes que ele é o teu Deus, e não conheceste, mas eu conheço-o. E se eu disser que não conheço, devo ser como tu, um mentiroso. Mas eu conheço-o, e mantenho a sua palavra. Abraão teu pai regozijou-se por ver o meu dia, viu e ficou contente. Os judeus disseram-lhe então: tu ainda não tens 50 anos, e tu viste Abraão? Jesus disse-lhes: amém, amém, digo-vos, antes de Abraão ser feito, eu sou. Pegaram pedras, portanto, para atirar nele. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. A fúria dos judeus está evidentemente no seu auge, e Jesus é obrigado a esconder-se deles. Mas ele deve cair nas suas mãos antes que muitos dias além, então triunfarão e o colocarão à morte. Triunfam, e Jesus é a vítima, mas como é diferente ser o seu lote deles. Em obediência aos decretos do seu Pai Celestial, e por amor aos homens, entregar-se-á nas mãos dos seus inimigos, e eles vão colocá-lo à morte, mas ele erguer-se-á vitorioso do túmulo, ascenderá ao céu, será trono na mão direita do seu Pai. Os seus inimigos, pelo contrário, depois de terem desabafado toda a sua raiva, viverão sem remorsos, até que chegue o dia terrível para o seu castigo. Esse dia não está longe, pois observe a gravidade com que nosso Senhor fala com eles. Não ouves as palavras de Deus, porque não és de Deus. No entanto, houve um tempo em que eles eram de Deus, pois o Senhor dá sua graça a todos os homens, mas tornaram esta graça inútil. Estão agora na escuridão, e a luz que rejeitaram não voltará. Dizes que o meu Pai é o teu Deus, e que não conheceste, mas eu conheço-o. A sua obstinação ao recusarem-se a reconhecer Jesus como os Messias levaram estes homens a ignorar esse mesmo Deus a quem se gabam de honrar, pois se conhecessem o Pai, não rejeitariam o seu Filho. Moisés, e os Salmos, e os Profetas, são todos uma carta morta para eles. Estes livros sagrados estão prestes a passar para as mãos dos gentios, que ambos vão lê-los e compreendê-los. Se, continua Jesus, devo dizer que não conheço, devo ser como tu, um mentiroso. Esta linguagem forte é a do juiz zangado que vai descer, no último dia, para destruir os pecadores. Jerusalém não conhece o tempo da sua visita, o Filho de Deus visitou-a, está com ela, e ela atreve-se a dizer-lhe: tu tens um diabo. Ela diz a palavra eterna, que prova ser Deus pelos mais surpreendentes milagres, que Abraão e os profetas são maiores que ele. Cegueira estranha, que vem do orgulho e dureza do coração. A festa do Páscoa está à mão, estes homens vão comer, e com muito desfile de religião, a carne do cordeiro figurativo. Eles sabem muito bem que este cordeiro é um símbolo, uma figura, que é ter a sua realização. O verdadeiro cordeiro deve ser sacrificado pelas suas mãos, e eles não vão conhecê-lo. Ele vai derramar o seu sangue por eles, e não os salvará. Como isto nos lembra os pecadores para quem esta Páscoa promete ser tão infrutífero como os dos últimos anos. Redobremos as nossas orações por eles, e suplicamos a nosso Senhor que amoleça os seus corações, para que não atropelem o sangue de Jesus debaixo dos seus pés. Eles devem tê-lo para chorar vingança contra eles perante o trono do Pai Celestial. No ofertório, confidenciando nos méritos do sangue que nos redimiu,
Vamos, nas palavras do Salmo, louvar a Deus, e proclamá-lo como autor daquela nova vida, da qual o sacrifício do Cordeiro é fonte nunca falhada. Ofertori. Louvo-te, ó Senhor, com todo o meu coração, recompensar o teu servo, viverei e manterei os teus mandamentos, salve-me de acordo com a tua palavra, ó Senhor. O sacrifício do Cordeiro Imaculado produziu dois efeitos sobre o pecador, quebrou os seus feteiros, e fez dele o objeto do amor de Deus. A Igreja reza, em segredo, para que o sacrifício que ela está prestes a oferecer, e que é um com o da cruz, possa funcionar nesses mesmos resultados em nós. Segredos. Que estas oferendas, ó Senhor, libertem os laços da nossa maldade, e obtenham para nós os dons da vossa misericórdia. Através, etc. Contra os perseguidores da Igreja. Proteja-nos, ó Senhor, enquanto ajudamos aos teus mistérios sagrados, que sendo empregados em atos de religião, podemos servir-te tanto no corpo como na mente. Através, etc. Para o Papa. Seja apaziguado, ó Senhor, com a oferenda que fizemos, e deixe de proteger o seu servo N, a quem teve o prazer de nomear pastor sobre a vossa Igreja. Através, etc. A comunhão antífone forma-se a partir das próprias palavras ditas por Jesus, ao instituir o sacrifício de agosto que acaba de ser celebrado, e do qual o sacerdote e o povo se separaram, em memória da paixão, pois renova tanto a lembrança como os méritos da paixão. Comunhão. Este é o corpo que deve ser entregue para si, esta é a taça da nova aliança no meu sangue, sai do Senhor. Sempre que os receberes, falam em memória de mim. Na pós-comunhão, a Igreja reza a Deus, para que mantenha nós fiéis os frutos da visita que tão graciosamente lhes pagou, pois, pela sua participação nos mistérios sagrados, ela entrou neles. Pós-comunhão. Ajude-nos, Senhor nosso Deus, e proteja para sempre aqueles a quem tu tenhas refrescado com os teus mistérios sagrados. Através, etc. Contra os perseguidores da Igreja. Suplicamos-te, ó Senhor nosso Deus, para não deixares exposto aos perigos da vida humana, aqueles a quem tu tenhas permitido participar destes mistérios divinos. Através, etc. Para o Papa. Que a participação deste sacramento divino nos proteja, suplicamos-te, ó Senhor, e sempre procure segurança e defesa para o seu servo N, a quem você nomeou pastor sobre a sua Igreja, juntamente com o rebanho comprometido com a sua carga. Através, etc. Vésperas. Os salmos e antifones são dados mais cedo no volume. Capítulo 1. Hebreus 9. Irmãos, Cristo vindo, um sumo sacerdote das coisas boas que virão, por um maior e mais perfeito tabernáculo não feito com as mãos, isto é, não desta criação, nem pelo sangue de cabras nem pelos bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez nós santos, tendo obtido a redenção eterna. Para o hino e versículo, veja mais cedo em volume. Antifondo Magnificat. Abraão teu pai regozijou-se por ver o meu dia, viu e ficou contente. Vamos rezar. Misericordiosamente olha para o teu povo, imploramos-te, Deus Todo-Poderoso, que por tua generosidade e proteção, eles podem ser governados e guardados tanto no corpo como na alma. Através, etc. A seguinte oração apropriada é do Breviário Mozarabic. Capítulo 1. O decorrer do ano trouxe-nos ao tempo para celebrar, com corações e escritórios devotos, a festa da tua paixão, ó Jesus, Filho de Deus. Em que, para o nosso bem, sofres as calúnias dos teus inimigos, e foi crucificado pelas feridas deles que te traíram. Rezamos e suplicamos-te, que tu não te afastes de nós, e enquanto a tribulação está próxima, e não há nenhum para nos ajudar, faça-se tu, pela ajuda da tua paixão, torna-te o nosso único protetor. Não nos entreguem, portanto, nas mãos dos nossos inimigos ao mal, mas nos recebam, como os vossos servos para o bem, que os arrogantes que nos caluniam, nomeadamente os inimigos das nossas almas, podem ser repelidos pelo poder do teu poder. Tu, pela natureza humana que tu assumius, arte a lâmpada colocada no suporte da cruz, imploramos-te, portanto, que nos enfeques pela tua chama, para que não nos tornemos uma presa ao castigo. Eis que agora entrando, com corações devotos, sobre a festa da tua paixão, sim, concedam que possamos participar dos méritos da tua paixão, que assim, sendo libertados do erro da nossa escuridão, podemos ser fortificados pela ajuda da luz da teia. Que possamos honrar melhor a cruz sagrada, damos, para cada dia desta semana,
um hino apropriado de uma ou outra das várias liturgias antigas. Aqui selecionamos para hoje a composição de São Venantius Fortunatus, bispo de Ipoli. Imin. Brilhando brilhantemente a cruz abençoada, onde pendia o corpo de Nosso Senhor, quando, com seu sangue, lavou as nossas feridas. Torne-se, por amor terno por nós, uma vítima mansa, este Cordeiro Divino, pela cruz, resgatou-nos as suas ovelhas das mandíbulas do lobo. Estava lá, com as mãos pregadas na madeira, que redimiu o mundo da ruína, e pela sua própria morte, fechou o caminho da morte. Aqui estava preso com unhas cruéis que a mão, que libertava Paulo do pecado, e Pedro da morte. Ó doce e nobre árvore! Quão vigoroso é o teu crescimento, quando, em teus ramos, pendurar frutos tão raros como estes. A tua fragrância fresca dá ressurreição a muitos que jazem no túmulo, e devolve os mortos à vida. Aquele que se abriga sob a tua sombra, não será queimado nem pela lua à noite nem pelo sol do meio-dia. Plantado perto das águas correntes, tu és adorável em tua verdura, e flores sempre golpe fresco em cada ramo justo. Entre os teus braços pendura a videira pendente, de onde o vinho mais doce flui num riacho corado. Igual. Este texto é retirado do ano litúrgico, da autoria de Dom Próspero Guerra Níger.